Oi, gente. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Anderson Tolentino, sou professor dos jovens. E hoje a gente vai iniciar mais um trimestre, mais uma lição que tem como base o livro de Josué, né? E o título da nossa revista é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué, tá? Então vamos adotar o livro de Josué como livro de referência, tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Então, lição número 1, 5 de abril de 2020. O livro de Josué, Tempo de Conquistas. Texto áureo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, tá? Síntese da nossa aula. Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Objetivos da nossa aula: apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito e o valor histórico do livro de Josué e conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Texto bíblico de referência se encontra lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, Deus falando aqui com Josué, né, escolhendo ele como líder, né, e dando uma palavra de ânimo, dizendo para Josué, né, que ele estaria com ele todos os dias, que não abandonaria, na verdade. E então, assim, dando uma palavra de ânimo para Josué, né, e mostrando para ele o desafio que ele iria enfrentar na condução daquele povo, com a ausência agora de Moisés, né? Então é isso. Aqui mostra basicamente a chamada de Josué como líder, né, do povo judeu, né? Ele diz aqui, ó: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei também contigo, tá? Então Deus mostrando a fidelidade dele para com o povo de Israel e também para com o próprio Josué, tá? O livro de Josué. O tema central, né, do livro de Josué, sem sombra de dúvidas, é a terra de Canaã, né, a terra prometida, né? A história do livro de Josué gira em torno, né, da terra prometida, né? E aí vai mostrar a escolha de Josué, o chamado, a travessia do Rio Jordão, as guerras, os conflitos que ocorreram ali para conquistar a terra, tá certo? Então, o livro de Josué foi escrito em torno de 1400 a.C., tá bom? O autor foi o próprio Josué, tá certo? Característica do livro de Josué. Vamos ver as características? A primeira delas é o primeiro livro que descreve Israel como nação. Por que como nação? Porque agora, com a conquista da Terra Prometida, Israel passou a ter um território, né? E passando a ter um território, passa a ser uma nação, né? Porque até então Israel ele estava na terra do Egito, né? Como escravo, tal. A terra não era deles. Então, a partir do momento que eles conseguem chegar na Terra Prometida, se torna uma nação, né? Então é o primeiro livro a descrever Israel como uma nação, como um país, como um estado, tá bom? Mostrar os aspectos da vida de Josué, tá certo? Registro de alguns milagres. Então, quando se fala em milagres, a gente vai lembrar de quê? Do Rio Jordão, né? A travessia do Rio Jordão que se encontra lá do livro de Josué. Então, dentre os milagres que aconteceram ali, o que chama mais atenção, mais notório, é, sem sombra de dúvida, a travessia do Rio Jordão, tá bom? A divisão do livro. Então, se a gente pudesse dividir o livro de Josué, a gente dividiria ele em 3 capítulos. Primeiro, a escolha de Josué, a sua chamada, o avanço de Israel na terra de Canaã, os conflitos, as batalhas para conquistar a terra, e a divisão da terra entre as tribos, tá bom? Quem era Josué? Vamos ver algumas coisas da vida de Josué?
comandante militar na batalha contra os amalequitas. Essa batalha contra os amalequitas é aquela batalha em que Moisés, quando Moisés levantava os braços, Josué triunfava, o povo de Deus triunfava. Quando Moisés abaixava os braços, o povo de Deus, o povo judeu, começava a perder. E aí Arão teve que segurar os braços de Moisés para o povo vencer a guerra, né? Colocar Moisés sentado em uma pedra, tá certo? Estava com Moisés quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Então, Josué estava com Moisés neste momento, né? No momento que Deus chama Moisés para entregar as tábuas da lei, Josué está junto, né? Mostrando a fidelidade dele para com o seu líder, né? Sempre presente ali nas batalhas, ajudando o seu líder, colaborando, mostrando que era um homem temente a Deus e um homem que honrava o seu líder, respeitava o seu líder e estava sempre de prontidão. Era um jovem envolvido na obra de Deus, a gente pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 33. E Josué também foi espião junto com Caleb. Tem uma passagem na Bíblia que mostra que o povo de Israel já estava ficando meio que angustiado, né? E aí Josué disse, não, a gente não vai voltar para o Egito. Não vamos voltar para lá, porque a terra que a gente viu é uma terra boa. E se a gente obedecer a palavra do Senhor, Deus vai nos colocar nessa terra, né? Então Josué, junto com Caleb, foi lá espionar a terra também, né? E essa passagem está lá em Números, capítulo 14. E foi escolhido por Deus para substituir Moisés, tá bom? Está lá em Números 27, com a morte de Moisés. É Josué quem assume a liderança do povo judeu rumo à terra prometida, né? Para alcançar, chegar lá na terra de Canaã, tá certo? A escolha de Josué. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como as ovelhas que não têm pastor. Veja a mensagem, a palavra de Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, apresentando-a perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Então aqui Moisés preocupado com a liderança do povo de Deus. Neste momento aqui, lá em Números 27, a essa altura do campeonato, Moisés já sabia que iria falecer. Deus já tinha revelado para ele que ele iria morrer, que ele não iria entrar na terra prometida. E aí mostra a preocupação de Moisés para com aquele povo, né? E quem vai ser o líder desse povo? Quem é que vai guiar esse povo rumo à terra prometida, né? E aí ele pedindo a Deus para levantar um homem, para ser o líder, para que o povo de Israel não fique como ovelha sem pastor, né? E aí Deus, naquele momento, de imediato, já revela para ele quem vai ser o seu sucessor, né? Dizendo, ó, vai lá, chama Josué, unge a ele, leva ele perante o sacerdote, mas mostra aqui o que chama a atenção é a preocupação de Moisés com relação ao destino do seu povo, em deixar um sucessor, em ter um líder, em ter um pastor guiando aquele povo, né? Então é algo que me chama bem a atenção, né? A preocupação de Moisés com o seu povo. Bom, gente, aqui eu coloquei esse mapa para que vocês possam entender como foi o trajeto do povo de Israel até chegar na terra de Canaã. Como vocês podem ver, o Egito está do seu lado esquerdo, né? Na parte superior aqui do vídeo, do lado esquerdo, né? O Egito ele está localizado no norte da África. O Egito ele não faz parte do Oriente Médio. O Egito ele é um país africano. E Canaã está do lado direito da sua tela, né? No meu caso, do lado direito, lá no canto superior. Então o que acontece? O povo de Israel saiu do Egito e foi até a terra de Canaã. Mas esse trajeto não foi rápido. Né? A Bíblia diz que eles demoraram em torno de 40 anos peregrinando no deserto, tá bom? Ficaram 420 como escravos lá no Egito e mais 40 anos peregrinando no deserto até chegar em Canaã. E nesse caminho, nesse trajeto até Canaã, eles passaram por alguns lugares, a Bíblia relata algumas passagens, alguns acontecimentos notórios, né? Como, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, né? Todos vocês conhecem que Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar.
Outro acontecimento aconteceu aqui em Mara, onde a seta está indicando. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram em Mara, estavam com sede, cansados, a água de Mara não é boa, não era boa. E eles começaram a murmurar. E aí Deus ordena a Moisés que retire um galho de uma árvore, uma planta, e jogue na água. E a partir daquele momento, né, quando Moisés obedeceu o mandamento do Senhor, que jogou o galho na água, a água ficou doce, a água ficou boa, né, ficou potável, digamos assim. Então, um acontecimento que também está relatado na Bíblia, que aconteceu aí em Mara. Você pode ver no seu vídeo. Depois, teve um acontecimento muito marcante também lá no Monte Sinai. Né? O que foi que aconteceu no Monte Sinai? Deus falou para Moisés dizendo que queria falar para o povo hebreu, né? Queria que o povo hebreu escutasse Deus falar com Moisés. E aí a Bíblia relata que quando a presença de Deus desceu sobre o Monte Sinai, o monte começou a estremecer e fumegar, ou seja, saía fumaça. E todo aquele povo viu Deus conversando com Moisés. Tá? Deus queria mostrar o poder, queria mostrar para aquele povo que ele estava vendo aquela situação, estava com eles, que eles não estavam só, tá bom? E isso aconteceu no Monte Sinai, né? Então, algo bem interessante que consta na Bíblia também. Monte Nebo, o que foi que aconteceu no Monte Nebo? Veja que o Monte Nebo já está bem pertinho de Jericó. E aconteceu um fato interessante. Foi no Monte Nebo que Moisés subiu, né, nesse monte para ver a cidade de Jericó, para ver a terra de Canaã. Não sei se vocês sabem disso, mas Moisés ele não entrou na terra de Canaã. Ele não adentrou na terra prometida. E Deus já tinha dito a ele que ele não entraria. Mas chegando no Monte Nebo, já próximo de Jericó, já próximo da terra prometida, né, na porta ali, ele vislumbra toda aquela paisagem, vê a planície, vê Jericó, e morre ali mesmo no Monte Nebo, e por ali se encerra a história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, tá certo? E é nesse momento que Deus levanta Josué para liderar o povo de Israel, né, para poder entrar na terra prometida, em Jericó, e atravessar o Rio Jordão. Então, basicamente, Moisés percorreu todo o traçado aí, todo o caminho com o povo. Então, chegando na porta ali, já na travessia do Rio Jordão, pouco antes, Moisés vinha a falecer, né? E aí, Josué assume a liderança do povo judeu, tá certo? Então, um acontecimento bem marcante aí no Monte Nebo, que foi a morte de Moisés, né? E foi onde ele vislumbrou a terra prometida. Então, ele chegou a ver a terra prometida, mas não entrou nela. Jericó, né, que é a cidade que foi cercada e tal, bem conhecida de vocês. Eu marquei um círculo aí na tela, né, para vocês verem onde estava Jericó no mapa. O Rio Jordão, veja a localização do Rio Jordão, bem próximo de Jericó, praticamente na porta de Jericó. Né? Eu não sei dizer para vocês se Jericó é uma cidade ribeirinha ou não, mas pelo mapa e pela localização da cidade de Jericó, dá para a gente ver, perceber que é uma cidade bem próxima do rio, né? O fato é que o Rio Jordão praticamente foi o último obstáculo que o povo de Israel atravessou, né? Foi a última barreira, né? Atravessou o Mar Vermelho, eles passaram fome, Deus enviou o maná. E por último, o último milagre, digamos assim, foi a travessia do Rio Jordão naquele momento, já próximo da cidade de Jericó, tá certo? Diáspora dos judeus, né? O que é diáspora, né? Diáspora é dispersão, é fuga, é você sair do seu país de origem. E a diáspora aconteceu com o povo judeu, tá certo? Então, diáspora é isso, ó, é a dispersão de um povo em consequência de um preconceito ou de uma perseguição política, religiosa ou étnica, né? Primeira diáspora do povo judeu, 1587 a.C., né? Eles foram levados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, foram levados como prisioneiros de guerra, né? A região da Babilônia é onde hoje se encontra o Iraque, né? Então, muitos dos judeus foram levados lá como escravos, como prisioneiros de guerra, lá para o Iraque, né? Que era a região da Babilônia antigamente, tá certo? Só que um fato interessante é que o rei Ciro, depois, em 1538, trouxe de volta os judeus para a terra prometida, para a terra de Canaã. E ao trazer o povo de volta, ele também permitiu, autorizou e realizou a reconstrução do templo, então, a segunda construção do templo de Jerusalém, tá certo? Aí no ano 70 depois de Cristo, outra diáspora, né, outra saída do povo judeu, né? O general romano Tito destruiu o segundo templo, aquele que teria sido construído, que foi construído pelo rei Ciro, né? E ocorreu uma nova diáspora dos judeus, né? Aí eles se dispersaram para a Ásia, foram para a África, para a Europa, tá certo? No século IX, os judeus que estavam lá na Babilônia, porque o que acontece? Quando o rei Ciro
trouxe de volta os judeus para a terra de Canaã, muitos dos judeus preferiram ficar lá na Babilônia. Só que agora, no século IX, foi o que aconteceu. Esses judeus que ficaram na Babilônia, eles migraram para o norte da África, principalmente para Marrocos, para Argélia. Então, o que a gente pode perceber? Que durante os anos aí, o povo hebreu foi se espalhando pelos continentes, pelo mundo, né? Alcançaram a Ásia, foram parar na África, foram até a Europa, né? E esses territórios aí eram território de domínio do Império Romano, tá certo? Migraram para o norte da África. O fato é que hoje em dia os judeus eles estão presentes em todas as partes do mundo. Em todos os continentes você encontra judeus, né? A colônia de judeus. Aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, tem uma colônia de judeus muito grande, né? É comum você ver judeus na rua, dando entrevista na televisão, tá certo? Então, o fato é que eles se espalharam pelo mundo aí e hoje você encontra judeus em qualquer lugar do planeta, tá certo? Vamos continuar aqui com a nossa lição. Então, o povo judeu, né, os hebreus, era uma nação sem território. Né? Por que sem território? Porque eles se dispersaram, saíram da terra prometida, que era a terra deles, que eles demoraram para conquistar, guerrearam, e depois foram levados como prisioneiros, e tiveram que sair do seu território, abandonar as suas terras, e terminaram ficando, sendo uma nação sem território. Né? E sem território, ou seja, se não há território, não há um Estado. Né? O que é um Estado? Vamos entender o que é o Estado? O Estado ele é composto pelo povo, ele é composto também por um território onde esse povo mora, e é composto também por um governo soberano, que comanda, que determina as diretrizes para esse povo. Então, esses três elementos, povo, território e governo, formam um Estado. A partir do momento que aconteceram as diásporas, as saídas do povo hebreu da sua terra, o que acontece? Eles perderam o território e o governo se acabou. Né? Então, eles passaram a viver em outros territórios, em territórios alheios, em países alheios, que não era o território deles, tá certo? Então, o Estado de Israel praticamente deixou de existir em função das diásporas. Tá ok? Tá entendido? Veja só, uma característica marcante do povo judeu é a criatividade dele, o destaque deles na atividade comercial. Né? Os judeus, por onde eles passam, eles chegam, eles se destacam na atividade comercial, isso é notório, né? Eles têm essa aptidão, essa habilidade de lidar com dinheiro, de saber investir, de saber aplicar. São, na sua maioria, pessoas bem-sucedidas, bem de vidas, pessoas ricas, né? Então, assim, eles sempre se destacaram com isso, né? Eles sempre foram pessoas prósperas, tá? Uma nação próspera. Mesmo longe da sua terra natal, né, que é o Estado de Israel, né, a terra de Canaã, mesmo vivendo em outros países, os judeus eles conseguem se destacar na atividade comercial. Né? Tem um ditado que diz que quando todo mundo está vendendo, os judeus estão comprando, e quando todo mundo está comprando, os judeus estão vendendo. Diz que é a receita, né, dos judeus, né? Por isso que eles ganham tanto dinheiro. Mas o fato é, eles têm uma criatividade, eles sabem lidar com a atividade comercial, e isso é algo notório entre eles, tá bom? É marcante entre os judeus. Bom, eu coloquei esse mapa aqui para que vocês possam perceber a diáspora dos judeus, por onde eles percorreram, quais países eles alcançaram, tá certo? Então a gente pode ver por esse mapa aqui que, por exemplo, eles saíram de Jerusalém, onde você está vendo essa setinha, né? A setinha está indicando Jerusalém, a terra de Canaã. E de Canaã, eles alcançaram o mundo, né? Alcançaram praticamente toda a Europa, a região da Polônia, da Alemanha, da Inglaterra, da França, a Espanha, Portugal, o norte da África, como eu falei antes, e alcançaram até o nosso país. Né? Entre a década de 20 e a década de 40, houve uma imigração muito grande de judeus para a América, né? Tanto para a América do Sul como para a América do Norte, tá bom? A América como um todo, né? Os Estados Unidos recebeu uma grande leva de judeus, o Brasil também, a Argentina, tá certo? Então, o fato é, como eu disse antes, eles se espalharam pelo mundo, né? Hoje você encontra judeu em qualquer lugar do planeta, né? E sempre bem sucedidos, eles são bem prósperos, tá certo? Tá bom? Então, botei esse mapinha aqui para vocês, só para que vocês se situassem, ficar mais visível a questão da locomoção dos judeus, por onde eles percorreram, por onde eles andaram, tá certo? O fato é, eles foram expulsos das suas terras. E isso gerou um grande problema que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Aguarda um pouquinho aí. Bom, Alemanha. Por que falar da Alemanha? Porque na Alemanha, entre os anos de 1939 e 1945,
Existiu lá um ditador que todos vocês conhecem, por nome de Adolf Hitler, né? Que ele era nazista. E o que foi que Adolf Hitler fez? A história conta que Hitler matou, assassinou de forma cruel, de forma bárbara, aproximadamente 40 milhões de pessoas. Desses 40 milhões que ele assassinou, estima-se que 6 milhões eram judeus. Então veja a enorme quantidade de judeus que ele assassinou. E assassinou por quê? Né? O principal motivo que ele alegava lá na época, os livros de história contam isso, é que ele queria evitar a contaminação da raça ariana. A raça ariana é a etnia dos alemães, tá? E Hitler acreditava e propagou isso para a sua população, e a população da Alemanha acatou a ideia de Hitler, né, a ideia dele, que a raça ariana era uma raça legítima, não podia se contaminar, se misturar, era uma raça que era soberana sobre as demais, e por conta disso ele saiu matando negros, judeus, franceses, entendeu? Estima-se que ele matou em torno de 40 milhões de pessoas. E a morte dessas pessoas era a morte mais cruel que pode existir. Em câmara de gás, de fome, de sede, fuziladas, enterradas vivas, esquartejadas, queimadas. Ele matou crianças, matou idosos, mulheres. Para Hitler não havia distinção de pessoas, tá? E ele causou um grande mal para a humanidade, principalmente entre os judeus. Isso é notório, está nos livros de história, vocês podem ter acesso também. Creio eu que vocês já estudaram isso na escola. E também tem a questão econômica e religiosa. Como eu falei, o povo judeu, né, os judeus, eles se destacam na área econômica, eles são prósperos, eles são inteligentes, eles sabem lidar com o comércio, né? Isso chamava atenção, causava inveja entre as pessoas. Então, onde eles chegavam, eles começavam a desenvolver o comércio e a prosperar, e isso causava incômodo na sociedade, tá bom? Então, tem a questão econômica também, eles sofreram perseguições por conta disso, e tem a questão religiosa. Mas religiosa? Por que religiosa? Vamos lá. A gente viu que eles se dispersaram basicamente para a Europa, né? Para a Ásia, para a Europa, mas muito mais para a Europa. E a religião predominante na Europa ainda é o cristianismo, né? E naquele período reinava o catolicismo, né? E então o que é que acontece? Para os cristãos, os judeus tinham culpa na morte de Jesus, né? Porque vale ressaltar que judeu, ele não acredita em Cristo. Eles não são cristãos. Eles basicamente só seguem o Antigo Testamento. Para eles, Jesus foi uma pessoa normal, não foi enviado de Deus, não foi nenhum Messias. Então, judeu não é cristão, ele não acredita em Cristo. Para eles, Cristo é uma pessoa comum. Mas para os cristãos, né, como nós que somos evangélicos, os católicos que são cristãos também, então, mas para os cristãos, os judeus têm uma parcela de culpa na morte de Jesus, né? Porque afinal de contas foram os judeus que pediram para crucificar Cristo, libertar Barrabás, não foi isso? Então, o que acontece? Eles sofreram perseguições por conta disso, né? Os cristãos da época ali da Europa tinham uma certa rejeição aos judeus por entender que eles carregavam culpa em virtude da morte de Cristo, que Cristo só morreu porque eles condenaram a Cristo, né? Então, assim, juntando tudo, eles sofreram perseguições em todos os países que eles percorreram, que eles moraram, que eles andaram, e principalmente na Alemanha, né, por conta de Hitler, essa questão da raça ariana, da raça pura, e aí acabou exterminando 6 milhões de judeus, tá bom? E isso ficou marcado na história. Em 1945, Hitler, ao perceber que estava sendo derrotado, né, ele terminou se suicidando, e aí pôs fim ao seu reinado, mas o fato é que ele fez um grande mal para a humanidade, matando 40 milhões de pessoas, dentre as quais 6 milhões de judeus, tá bom? Então aqui a foto de Hitler, não sei se vocês já conhecem, já tinham visto foto dele, mas ele é bem conhecido. Você vê no braço dele o símbolo da suástica, né, que é um símbolo do exército alemão, né, é o símbolo do nazismo, né. Ele era um governo nazista, né. Hoje em dia a gente vê falar muito em governo nazista, um acusando que o outro é nazista, não sei o quê, mas nazismo mesmo foi o que Hitler praticou, né. Então a suástica representa o nazismo de Hitler, lá da Alemanha, da década de 40, da década de 30, tá. Outra foto de Hitler aí, né? Então, uma figura notória na história mundial e que ficou marcado pela crueldade, né, contra a humanidade e contra os judeus, tá bom? Campos de concentração. Então, esses judeus, as pessoas que ele aprisionava, ele levava para onde? Que ele prendia, ele levava para os campos de concentração. Então, lá nos campos de concentração, essas pessoas ficavam sem comer, sem tomar água, ficavam meio que na fila de espera da morte, aguardando chegar a hora de morrer. E aí matava da forma mais cruel possível. Então, nessa foto aqui, a gente pode ver que tem crianças, tem mulheres, tem pessoas idosas,
Então, assim, ele não fazia distinção, né? Sendo judeu, ele levava para o campo de concentração e terminava executando a pessoa da forma mais bárbara possível, tá certo? Mais fotos aqui do campo de concentração, você vê que as pessoas são tratadas como se fossem animais, galinha, né? Como se fosse um galinheiro, né? De forma cruel, e a morte era trágica, tá bom? Olha a carroceria de um caminhão carregada de corpos, né? E as pessoas assistindo como se fosse algo normal, certamente aqui são alemãos, e assistindo, vendo essa cena aí com a maior naturalidade, né? Porque eles acreditavam que a raça ariana era superior, tinha que prevalecer sobre as demais, tá? Então se matava como se estivesse matando um animal qualquer, uma pessoa que não tivesse valor, tá? E isso aconteceu lá na Alemanha, no governo de Hitler, no governo nazista de Hitler, tá certo? Bom, a Assembleia da ONU, a criação do Estado de Israel. Então o que acontece? Israel ficou disperso, saiu da sua terra, né? O povo de Israel, os judeus, saíram das suas terras, foram para outros continentes, outros países, se dispersaram. E o que acontece? Em 1948, né, em 14 de maio de 1948, a ONU criou o Estado de Israel. E um fato curioso é que quem presidiu essa sessão da ONU, né, foi um brasileiro, conhecido como Oswaldo Aranha. Ele foi quem presidiu a sessão da ONU que criou o Estado de Israel em 1948. Ou seja, ao criar o Estado de Israel, o povo de Israel, a ideia era essa, era trazer o povo de Israel, o povo judeu, de volta para o seu território, né? A ideia era essa. Só que acontece, quando chegou lá, já tinha pessoas ocupando o território, que era quem? Os palestinos. Então, por aí você já vê o tamanho da confusão que se formou, né? Levar o povo de Israel de volta, só que lá na terra deles, lá na terra de Canaã, já tinha outras pessoas habitando lá, né? E aí, quem é que tem razão? Quem é dono da terra, né? Então, a princípio, Israel retorna para o seu território. Lógico, nem todos os judeus voltaram para a terra de Canaã, lá para o Estado de Israel, né? Já estavam estabilizados em seus países, com famílias, muitos deles já estavam casados com pessoas daquele país, então não voltaram, né? Nem todos voltaram. Mas o fato é que em 1948 foi criado o Estado de Israel. Israel voltou a ter um status de país, né, de nação mesmo, né? E a ideia era levar o povo de volta para a Terra Prometida, né? Então eu coloquei a foto aqui do Oswaldo Aranha, essa figura ilustre, brasileiro, né? E que presidiu a sessão da ONU em que foi criado o Estado de Israel, tá certo? Bom, veja aí agora o Estado de Israel hoje, né? Então, quando foi criado o Estado de Israel, trouxeram o povo de Israel de volta, uma parte dos judeus que estavam dispersos no planeta Terra. E aí o que acontece? Já estavam os palestinos lá. E veio o tamanho da confusão, né? Então hoje, como é Israel? Então Israel fica no Oriente Médio, é um país pequeno, tamanho do estado de Sergipe, então muito pequeno, né? Banhado pelo mar Mediterrâneo e cercado de inimigo. Todos os países que fazem divisa com Israel já declarou guerra contra ele, é inimigo de Israel, é inimigo dos Estados Unidos. A Cisjordânia, que é onde vive o povo palestino, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, a Síria, todos eles, né, são países em que predomina a religião islâmica, são muçulmanos também, né? Então, o que acontece? Todos são contra Israel, né? E a briga hoje é entre judeus e palestinos, né? Os palestinos alegam que são donos da terra e os judeus, por sua vez, dizem, não, a terra é nossa, a gente estava aqui. Só que acontece, Israel saiu, abandonou a terra de forma forçada, lógico, né? Eles foram levados como prisioneiros e tal. Mas aí os palestinos encontraram a terra vazia, começaram a cultivar, a plantar, a morar, a construir. Só que em 1948 a ONU vai criar o Estado de Israel, diz que Israel tem que voltar para o território dele. E aí está a confusão, né? Hoje a gente vê nos jornais todo dia a guerra, né, travada entre palestinos e judeus, né? E essa guerra gira em torno de quê? Do território. É uma briga por território, uma briga por espaço, tá certo? Aqui eu coloquei no mapa só para a gente comparar o Estado de Israel com o Estado do Rio de Janeiro. Você vê que é bem menor. O Estado de Israel também com relação ao Estado de São Paulo. O Estado de Israel, como um todo, não representa nem 15% do Estado de São Paulo, né? Então é um Estado bem pequeno, do tamanho do Estado de Sergipe. Mas veja a importância de Israel para a humanidade, né? Então veja só. Então a briga ainda é mais complexa, por quê? Porque até Jerusalém, que é uma cidade santa, é uma cidade que é importante para as duas religiões, tanto para os palestinos quanto para os judeus, né, para os cristãos também. Então é o berço da religião cristã, islâmica e tudo mais, os judeus também.
Então, essa cidade de Jerusalém, ela é dividida. A parte ocidental pertence a Israel e a parte oriental pertence a quem? A Cisjordânia, que são os palestinos. Então, também tem uma guerra travada aí em relação a Jerusalém. Então, o que foi? Os países decidiram o quê? Para não se envolver nessa briga. Dizer, não, a gente não reconhece Jerusalém como capital de ninguém. Jerusalém é um território neutro. E para o resto do mundo, a capital de Israel é Tel Aviv e a capital da Cisjordânia é Rabala, se eu não me engano, Ramala, né? Eu peguei um papel aqui porque eu tinha esquecido. Mas assim, então o mundo todo não considera Jerusalém como sendo capital de Jerusalém, capital de Israel, nem da Cisjordânia, né? Justamente para não se envolver nesse conflito. Só que o que foi que aconteceu? Recentemente, os Estados Unidos fez o quê? Fizeram o quê? Tiraram a embaixada deles de Tel Aviv, que é um território de Israel, né? Onde todas as embaixadas estão em Tel Aviv hoje. Eles tiraram as embaixadas deles de Tel Aviv e trouxeram para Jerusalém. Ao fazer isso, os palestinos entenderam isso como uma afronta. É como se os americanos estivessem dando apoio a Israel. E, na verdade, os Estados Unidos sempre foi um aliado fiel de Israel, sempre ajudou, fornecendo armamento, munição, treinamento, sempre foi um aliado, né? Então, tem essa confusão, inclusive até o presidente Bolsonaro recentemente falou em mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém também, e aí já teve uma ameaça, uma reação dos países do Oriente Médio que produzem petróleo, né? A humanidade toda, o planeta todo depende do petróleo produzido pela Arábia Saudita, né? Então já houve uma reação dos países produtores de petróleo ali do Oriente Médio, ameaçando o Brasil e tal, e aí Bolsonaro teve que recuar. Mas só para você ver a gravidade do problema, né? Eles brigam por tudo, pela cidade, pelo território, né? E é uma briga que vem se arrastando desde 1948, tá ok? Então veja aí os países que cercam o Israel, né? Israel a gente praticamente quase não vê, né? Tá lá na pontinha de roxo. E aí você tem Irã, Afeganistão, Turquia, Síria, Arábia Saudita, o Kuwait, onde fica lá a região de Dubai, o Catar, né? O Egito. Todos esses países são inimigos de Israel. Então, Israel é um país pequenininho, cercado de inimigos. Todo mundo quer invadir, quer destruir com Israel. E Israel conta com apoio forte de quem? Do exército americano, do governo americano. Sempre foi um aliado do povo de Israel, né, do Estado de Israel, tá certo? Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês, não queria deixar a aula muito longa, mas eu fiz um apanhado geral da história de Israel, desde a saída do Egito até a chegada à Terra Prometida, as diásporas que aconteceram, a crueldade que foi praticada contra o povo judeu lá na Alemanha por Hitler, e essa questão que é atual, né, a briga entre palestinos e judeus, em virtude do território ali, né, a partir da criação do Estado de Israel em 1948, gerou essa nova confusão, trouxeram o povo de Israel de volta para o território deles, mas quando chegaram lá já estavam os palestinos, né? E essa guerra está se arrastando até os dias atuais. Então, desde 48, que palestinos e judeus brigam pelo território, por Jerusalém, pelo domínio do território ali, tá certo? Então, era a mensagem que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Deus abençoe a cada um. Amém?